Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A gente começa com uma reportagem exclusiva sobre como criminosos criaram uma linha de produção para desmanchar caminhões roubados em São Paulo. Antes interessados apenas nas cargas, agora as quadrilhas têm preferido vender as peças desses veículos, que são desmontados em apenas 5 horas. Uma estrutura sofisticada num galpão alugado na zona leste de São Paulo. O caminhão já estava sendo desmontado. Peças como o tanque de combustível já tinham sido retiradas. Estrutura desmontada, diversas peças, diversas cabines. O desmanche ilegal funcionava 24 horas por dia. Havia câmeras para monitorar a chegada da polícia e até cozinha e quartos. 5 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Podemos ver aí que vários indivíduos pernoitavam no local. Era uma verdadeira linha de produção. Os policiais ainda encontraram adesivos para adulterar as placas e antenas de radiofrequência para bloquear os rastreadores. Os criminosos têm optado por roubar as peças em vez das cargas. No início da semana, 3 assaltantes invadiram uma empresa em Osasco, na Grande São Paulo, e levaram 2 caminhões-pipa. Abriram os tanques de outros caminhões para pegar diesel e os caminhões sumiram. Arrancaram o rastreador dentro da oficina e a gente não sabe o que aconteceu. De janeiro a março, 264 caminhões foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. São quase 3 por dia. Segundo a polícia, as quadrilhas geralmente levam os veículos para galpões, onde são desmanchados. As peças costumam ser vendidas pela internet para compradores de diferentes estados do país. O crime organizado caminha a passos largos devido à facilidade que ele encontra nos meios digitais para anunciar produto de roubo. Cada 10 anúncios de peça, 8, sem dúvida, são provenientes de roubo. A polícia de São Paulo diz monitorar o comércio online. A gente tem identificado essa forma de agir. Nós temos feito o monitoramento das redes sociais, do comércio eletrônico, e temos feito o combate dessa venda irregular dessas peças. Os casos frequentes têm preocupado os profissionais do setor. É só indo embora, dor de cabeça, que era para você estar tranquilo e seu patrimônio sumindo, né? Ataque iraniano atinge hospital em Israel e primeiro-ministro promete retaliação. Nossos repórteres entram no centro médico bombardeado. Dezenas de pacientes ficaram feridos. Presidente americano Donald Trump decidirá se entra ou não na guerra contra o Irã em 2 semanas. Aqui no Brasil, alagamentos tiram quase 3.000 pessoas de casa no Rio Grande do Sul. São Paulo pode ter a volta de lacres em placas de motos para conter a violência. Morre o ator Francisco Coco aos 91 anos. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Estamos juntos para você saber que a Prefeitura de São Paulo acaba de pedir ao Ministério dos Transportes a volta do lacre nas placas de motos. Sem o lacre, o que os bandidos fazem? Simplesmente trocam as placas das motos que foram roubadas por outras placas compradas pela internet. São Paulo, 2h26 da tarde da última quarta-feira. 2 homens se aproximam da moto estacionada em uma rua da zona oeste da cidade. Em apenas 30 segundos, eles conseguem destravar e levar a moto. A polícia investiga o furto. Casos como esse cresceram neste ano na capital paulista. Nos 4 primeiros meses, a alta foi de 3,53% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 4 motos são roubadas por hora em São Paulo. 459 placas foram levadas por criminosos no estado. Em comparação ao mesmo período do ano passado, há um aumento de 12,5%. Diante do crescimento de roubos e furtos de motos, a Prefeitura de São Paulo pediu ao governo federal a volta dos lacres metálicos. O objetivo é coibir o uso de veículos com placas adulteradas na prática de crimes. Hoje, é possível comprar placas pela internet, escolhendo livremente a combinação entre letras e números. Os anúncios oferecem placas por cerca de R$ 20.
O retorno do lacre depende de uma decisão do Ministério dos Transportes. Procurada, a pasta ainda não se manifestou. Na cidade, onde circulam 1.300.000 motos, a Associação dos Motofretistas do Brasil vê a medida com cuidado e já pensando nos custos que podem vir. A gente já não tem um ganho alto, a gente tem um ganho bem baixo, que mal dá para fazer às vezes a manutenção da moto. Aí tem um custo maior e ainda ter burocracia, perder dia de trabalho para resolver alguma coisa, isso meio que preocupa a gente. Para o vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, a possível volta dos lacres é um ponto de partida para a diminuição de crimes na capital paulista. A tendência é ter uma diminuição. Sempre é válido quando o poder público tem em mente a segurança do cidadão e o bem-estar dele. O assunto divide os motoqueiros. Com o lacre, eu sei que vai ter que fazer a vistoria, vai ter que não sei o quê, vai vir novas taxas, aí o problema é isso, né? Você acha que ajuda? Eu acho que sim, viu, cara? Eu acho que sim. Eu mesmo, depois porque saiu essa placa aí, eu já perdi 3. Perdeu, você pega uma viatura aí, vai pensar que você é um malandro. E aí? A prática de soltar balões é crime ambiental, com pena de até 3 anos de prisão. Mesmo assim, essa é uma atividade ilegal que aumenta nessa época do ano. Neste registro do helicóptero da Record, em São Paulo, um avião passa perto de um dos balões. Algum tempo depois, o balão cai numa área residencial, perto do aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade. Ele quase toca a rede elétrica e então é recuperado por um grupo. Neste outro registro, o balão sobrevoa o entorno do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No Rio de Janeiro, pelo menos 3 balões também foram flagrados nesta quinta-feira. Em São Gonçalo, região metropolitana, o balão sobrevoou áreas de mata. A imagem mostra ainda 2 homens em motocicletas que parecem acompanhar o trajeto. O roubo de canetas emagrecedoras dobrou no Brasil em apenas um ano. E você sabe que esse é um tipo de crime que não para de crescer, né? Em São Paulo, inclusive, a polícia recuperou hoje uma carga roubada de uma farmácia ontem à noite. O carro estaciona em frente à farmácia, na região central de São Paulo. Em seguida, 2 homens entram no local. A funcionária é obrigada a abrir a geladeira e entregar os remédios injetáveis. O outro criminoso pega medicamentos das prateleiras e a dupla vai embora. As canetas injetáveis foram encontradas dentro de uma geladeira nesta casa em Cotia, na Grande São Paulo, depois de uma denúncia anônima. Também foram localizados medicamentos tarja preta, que só podem ser vendidos com receitas controladas, cartões bancários e documentos das vítimas que estavam na farmácia. Placas adulteradas de veículos também foram apreendidas. Quando a gente adentrou, a gente verificou 2 indivíduos que estavam dormindo no local e pelo chão a gente já viu diversos medicamentos. Já é uma quadrilha que realmente faz isso há bastante tempo. Os 2 homens encontrados na casa foram levados à delegacia. A polícia investiga se eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar canetas emagrecedoras. Esse tipo de crime vem aumentando, já que cada caneta pode custar mais de R$1.000. De acordo com a Anvisa, só no ano passado, mais de 8.000 canetas foram roubadas ou furtadas, quase o dobro do registrado no ano anterior. No Paraná, uma operação da Receita e da Polícia Federal apreendeu cerca de 400 canetas injetáveis na Ponte da Amizade. Segundo os agentes, foi a maior apreensão terrestre do produto. Os medicamentos estavam escondidos no fundo falso do porta-malas de um carro e eram transportados sem nenhuma refrigeração. A carga seguia para o interior de São Paulo. O motorista foi preso. A lei seca, que estabelece tolerância zero para quem dirige bêbado, completa 17 anos. Isso dá multa pesada, pode dar até prisão. Mesmo assim, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber. Este homem foi flagrado dormindo dentro do carro em plena rodovia perto da cidade de Barro Alto, interior de Goiás. Após a abordagem feita pela PRF, foi constatado que ele estava embriagado. Neste outro caso, um caminhoneiro bêbado provocou a morte de um mototaxista e deixou a passageira gravemente ferida na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Neste flagrante, um casal que estava numa moto foi atingido por um motorista que tinha bebido.
A mulher de 25 anos não resistiu aos ferimentos. 17 anos após a criação da lei seca no Brasil, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber. Aqui em Goiás, 3.300 condutores foram pegos no teste do bafômetro nas rodovias federais que cortam o estado desde o início do ano. Mais de 1.500 foram presos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nos feriados as infrações costumam aumentar. Nós temos aí flagrado muito excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, pessoas não utilizando o cinto de segurança, inclusive crianças totalmente desprotegidas fora das cadeirinhas, e tudo isso coloca em risco a vida da pessoa, a vida de terceiros que transitam pelas rodovias federais. Dirigir embriagado é crime, que dá multa de R$ 2.934, suspensão da habilitação e, em alguns casos, detenção que pode chegar até a 3 anos. Isso é extremamente importante, tirar esses motoristas embriagados das ruas, porque hoje se mata mais com veículo que com arma de fogo em Goiás. Os exames feitos no carro de Adalberto Júnior apontaram que o sangue encontrado no veículo do empresário é dele e de uma mulher não identificada. A investigação ainda não apontou o autor do crime. O corpo de Adalberto foi localizado dentro de um buraco no autódromo de Interlagos. O comerciante chinês, suspeito de matar uma jovem de 18 anos, foi transferido para o presídio de Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Ontem, Xiaohu Qiu prestou depoimento. Segundo a polícia, ele disse que enforcou a vítima e que tentou esconder o corpo. O comerciante deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver. Uma empresa petroquímica pegou fogo em Cubatão, Baixada Santista. As chamas atingiram as estruturas dos reservatórios que armazenam materiais. Bombeiros e a brigada de incêndio controlaram a situação. Ninguém ficou ferido. Mais de 270 pessoas ficaram feridas em novos ataques do Irã contra Israel nesta quinta-feira. Um dos mísseis atingiu um hospital, deixando mais de 70 feridos, alguns em estado grave. Israel, 7 horas da manhã de hoje. O maior hospital da região sul do país é atingido diretamente por um míssil iraniano. Gritos de desespero tomaram conta do local. Pacientes foram retirados em meio aos escombros. A equipe do Jornal da Record entrou no hospital para mostrar os estragos. Tem muitas placas de teto aqui que estão próximas da nossa cabeça. Esse prédio, que foi o mais atingido, recebia pacientes que estavam à espera de uma cirurgia. Nessa construção um pouco mais baixa é onde ficava a ala infantil do hospital. Felizmente não houve mortes. Ontem, o exército decidiu retirar todos os civis da área atingida. Como nós conhecemos o modus operandi do regime terrorista iraniano e sabemos que, diferente do exército de Israel, que todos os nossos alvos são alvos militares, os alvos do regime iraniano são alvos civis, e foi essa decisão que salvou a vida de centenas de civis que estavam aqui nesse local recebendo tratamentos médicos. O Irã alega que o alvo era uma base militar próxima ao hospital. Em visita ao local, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negou a informação e chamou o regime iraniano de criminoso. 30 mísseis foram lançados em direção ao território israelense. Em outros 2 pontos, os bombardeios deixaram 6 pessoas em estado grave. O exército israelense acusa o Irã de utilizar um míssil com múltiplas bombas, que se espalham no ar e explodem em um raio de 8 quilômetros. E como resposta, Israel voltou a atacar instalações nucleares no Irã. Bom, e o presidente americano Donald Trump diz que vai decidir em mais 2 semanas se os Estados Unidos entram diretamente no conflito entre Israel e Irã. A porta-voz da Casa Branca leu hoje uma mensagem direta de Trump aos jornalistas, com base no fato de que há uma chance substancial de que negociações possam ou não acontecer com o Irã em um futuro próximo. Tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas 2 semanas. O conflito direto entre Israel e Irã começou na última semana. As forças de defesa de Israel realizaram um ataque a infraestruturas nucleares em território iraniano. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra cidades como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.
Os Estados Unidos, como principal aliado de Israel e também contrário ao programa nuclear iraniano, não descartam a possibilidade de entrar diretamente no conflito. O presidente Donald Trump já deixou claro que os Estados Unidos aceitam negociar um acordo de paz desde que o Irã se comprometa a não produzir armas nucleares. O país do Oriente Médio vem avançando o enriquecimento de urânio, que é o componente principal para a fabricação de uma bomba atômica. Segundo a porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt, a ameaça iraniana é real. O Irã tem tudo o que precisa para construir uma arma nuclear. Tudo depende de uma decisão do líder supremo e levaria apenas algumas semanas para concluir a produção dessa arma. Autoridades iranianas negam que estejam desenvolvendo uma bomba nuclear, mas prometem uma resposta forte caso sejam atacados pelos Estados Unidos. Hoje, a Rússia alertou que uma possível intervenção militar americana no conflito entre Irã e Israel poderia ter consequências imprevisíveis. Gostaríamos de advertir em especial Washington, disse a porta-voz do Kremlin, Maria Zakharova. Em conversas telefônicas com representantes do governo americano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arghachi, teria dito que Teherã estaria disposta a mostrar flexibilidade nas negociações se os Estados Unidos pressionarem Israel a encerrar os ataques. Um furacão atingiu o México com ventos de até 250 quilômetros por hora. A tempestade começou ontem à tarde. Aeroportos foram fechados, as aulas suspensas. O furacão Eric tocou solo ainda como categoria 4, a segunda mais perigosa, mas perdeu força ao avançar pelo país. A região oeste foi a mais atingida. Houve falta de energia elétrica e interrupção do sinal de internet. Hoje pela manhã, militares começaram a remover os escombros. As autoridades ainda alertam para o risco de inundações e deslizamentos de terra. Aqui no Brasil, milhares de pessoas estão fora de casa por causa das inundações no Rio Grande do Sul. É uma tensão que só aumenta, né, Mariana? Porque 5 rios do estado já transbordaram por causa do grande volume de chuva. Esta família, dentro de um carro, ficou ilhada pela água do rio Caí, que transbordou e atingiu uma estrada no interior de Pareci Novo, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Mãe e filho foram resgatados de barco pelos bombeiros voluntários. O rio Caí ultrapassou em quase 3 metros a cota de inundação. Por causa da água que caiu na cabeceira dos rios que desaguam aqui no Caí, que está transbordando, a Defesa Civil colocou em prática o plano de contingência. Com a medida, cerca de 300 pessoas foram removidas previamente das áreas de risco. A gente pode perceber que muitos imóveis já estão alagados. A Andresa se refugiou no 2º piso da casa dela. A gente acredita que não vai subir mais, então não há necessidade de sair. 4 abrigos emergenciais foram montados. O maior fica neste ginásio, onde estão acolhidas 43 famílias. Dona Eliane perdeu a casa na enchente de maio do ano passado. Passou a viver de aluguel numa área que também alaga. E agora saiu de casa às pressas antes da água chegar. Trouxe o que conseguiu carregar. Uma TV, as coisinhas que deu, a gente trouxe, que não deu, ficou. Segundo a Defesa Civil, 5 rios transbordaram nesta quinta-feira. Nessas regiões de vale é que os níveis reduzam nos próximos dias. E na região do Uruguai a gente ainda vai ver essa volume de água escoar. Em Porto Alegre, a água já invadiu ruas na região das ilhas. A Defesa Civil monitora a elevação do Guaíba, que segue cerca de 1 metro abaixo da cota de inundação. A tendência é que se passe próximo, mas que a gente não tenha nenhum evento de grande porte aqui de inundação nessa região de Porto Alegre, região metropolitana. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, 12 pessoas, incluindo crianças, precisaram ser resgatadas de uma área alagada e de difícil acesso. O importante agora é saber qual é a previsão do tempo para essa região. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Lidi, boa noite. O pessoal do Rio Grande do Sul quer saber se toda essa chuva vai dar uma trégua. Oi, Mariana. Olha só, trégua ainda não. A chuva diminui no sábado, mas retorna com força no domingo. Boa noite para você. Edu, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. No Sudeste e Centro-Oeste, o sol e o ar seco ganham força e a umidade do ar cai bastante.
Na capital paulista, em Cuiabá, sexta-feira de sol com algumas nuvens e sem chuva, máxima de 27 graus. Em Natal, tem alerta para temporais a qualquer hora, esquenta até os 28. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre as regiões norte e sul do Brasil. As imagens de satélite mostram as áreas de instabilidades nesses pontos coloridos do mapa. Amanhã, uma nova frente fria espalha chuva sobre os 3 estados do sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou em alerta 679 municípios entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No litoral do Nordeste, a umidade do oceano mantém a chuva forte. A semana termina com máxima de 18 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, faz até 25. 27 em Campo Grande, em Salvador 29 e até 33 graus em Porto Velho. Hora do Tempo Delivery. A Alessandra está de olho na previsão para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Bem-vinda, Alessandra. Sexta-feira de tempo instável. O sol até aparece, mas as pancadas vêm a qualquer hora. Máxima de 28 graus. Sábado de sol entre muitas nuvens, sem chuva. Máxima de 29. No domingo, tem previsão de chuva passageira. A Rosimeire é de São José dos Pinhais, no Paraná. Olá, Rosimeire. Sexta-feira com predomínio de sol durante o dia e chuva à noite. Faz até 22 graus. No sábado, tempo firme com máxima de 20. No domingo, o céu fica fechado e chove a qualquer hora. Quer participar do nosso Tempo Delivery? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Já tem reportagem especial aqui no Jornal da Record e nós vamos mostrar para você como é que está a colheita do café em meio a essa alta no preço do produto no mercado brasileiro. E a seguir, diretor da ABIN é denunciado por sabotagem. Relatório da Polícia Federal aponta que a atual chefe da ABIN teria atrapalhado investigações sobre o suposto esquema de espionagem ilegal na agência. O relatório final da Polícia Federal sobre a chamada ABIN paralela aponta que o atual chefe da agência teria atrapalhado a investigação sobre o suposto esquema de espionagem ilegal. Delegado de Polícia Federal aposentado, Luiz Fernando Correia foi diretor-geral da corporação e secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça durante os 2 primeiros governos do presidente Lula. Sobre ele pesam acusações como a tentativa de sabotar a investigação sobre a suposta espionagem de autoridades e desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relatório enviado ao STF, Luiz Fernando Correia, de maneira livre, consciente e voluntária, usurpou o exercício da função pública de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência por meses antes de sua nomeação oficial. Sua primeira ação, ainda no exercício ilegal do cargo, foi a de minimizar o escândalo do uso clandestino da ferramenta First Mile. First Mile foi o sistema usado pela ABIN paralela para monitorar a localização dos alvos escolhidos pelo grupo. Os investigadores alegaram que, em março de 2023, Luiz Fernando Correia participou de reunião cujo objetivo principal era embaraçar a investigação federal. O documento detalha ainda o encontro entre Luiz Fernando Correia e o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, também investigado no caso. O encontro fora da agenda oficial com Alexandre Ramagem, em 16 de junho de 2023, reforça a suspeita de interesses comuns e alinhamento estratégico com o principal investigado da gestão anterior. Luiz Fernando Correia não quis se pronunciar sobre o indiciamento. Nós não conseguimos contato com Alexandre Ramagem. Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece denúncia contra os 36 indiciados. No Palácio do Planalto, cresce a pressão pela demissão do chefe da ABIN. Interlocutores de Lula avaliam que somente depois de uma eventual denúncia é que o presidente deve decidir pela substituição do delegado. Hoje, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do coronel da reserva, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso ontem por ordem do ministro Alexandre de Moraes por tentativa de obstrução de justiça. O advogado do militar afirmou ao Jornal da Record que vai recorrer da decisão na segunda-feira.
O delegado da Polícia Federal, Ricardo Andrade Saad, vai assumir em julho a presidência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele tem experiência no combate ao crime organizado e foi indicado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O COAF é responsável por monitorar movimentações financeiras suspeitas para prevenir crimes como lavagem de dinheiro. Você viu ontem aqui no JR que o Banco Central elevou a taxa de juros a 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. Patrícia Lages, com essa nova taxa, a caderneta de poupança fica mais atrativa? Boa noite. Fica tudo igual, viu, Mariana? Boa noite para você, boa noite, Edu, boa noite para você de casa. Nada muda na poupança porque a regra de rendimento continua a mesma. Quando a Selic está acima de 8,5%, como agora, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial. Na prática, esse rendimento está em 8,17% ao ano, o que fica bem abaixo de outros investimentos. A gente vai ver aqui um comparativo de um investimento de R$1.000 num prazo de 12 meses. Na caderneta de poupança, renderia pouco mais de R$81. No Tesouro Selic, o rendimento seria de quase 118. E num CDB de banco médio, poderia passar dos R$130. Aqui nessa simulação já estão descontados imposto de renda e taxa administrativa. Adorei a comparação, Patrícia, mas vamos falar agora de um setor onde a taxa Selic impacta. Empréstimos, financiamentos, a esses 15% pesam, né? Pesam sim, viu, Edu? Olha só, quando a Selic sobe, fica mais caro fazer qualquer operação de crédito. E isso também dificulta a portabilidade de dívidas, que é quando o devedor busca uma linha de crédito mais barata para aliviar o orçamento. Só que com as operações mais caras, fica mais difícil de encontrar taxas vantajosas. E no dia a dia do cidadão comum, por exemplo, nos supermercados, o preço dos alimentos também sobe? Sobe também, Mariana. Isso acontece porque os custos das empresas são repassados ao consumidor. Só que além dos preços, é preciso ficar de olho nos rótulos, porque vários produtos diminuíram de tamanho ou trocaram ingredientes por outros de qualidade inferior para manter ou para não aumentar tantos preços. Essas alterações são permitidas por lei, desde que as informações estejam ali no rótulo. Mais uma questão, então, para o consumidor ficar atento na hora das compras. Mariana, Edu. Disse tudo, amiga. Tem produto encolhendo mesmo. É. Obrigado. Olha, a polícia da Bahia apreendeu 2,5 milhões de unidades de fogos de artifício ilegais só nesse mês. Só neste mês de junho, né? E só nesta semana, 40 mil unidades foram recolhidas das lojas. Os artefatos são vendidos irregularmente nas feiras de Salvador. Muitos pais aproveitaram o feriado para levar as crianças nesta feira de fogos na capital baiana. Diego gastou cerca de R$150 para garantir a diversão do filho, mas disse ter comprado apenas itens regularizados. A segurança em primeiro lugar, né? Que se não vai machucar meu filho, se está tudo direitinho, se não vai causar nenhum tipo de acidente. Essa feira foi uma das fiscalizadas pela polícia e pelo Exército na Bahia nesta semana. Fogos proibidos eram vendidos normalmente. Ao todo, foram apreendidas cerca de 40 mil unidades irregulares. Ao longo deste mês, a polícia fez 4 operações contra a venda e produção clandestina de fogos no estado. Além de Salvador e região metropolitana, foram encontradas irregularidades em outras 6 cidades baianas. 2,5 milhões de unidades de fogos irregulares foram apreendidos. A polícia também localizou uma fábrica clandestina de fogos de artifício na zona rural de Alagoinhas, a 150 quilômetros da capital baiana. 8 trabalhadores foram resgatados em situação semelhante à escravidão. Outras 3 pessoas foram presas. É o trabalho que efetivamente as forças de segurança precisam fazer para salvaguardar as vidas de pessoas, né? Tanto da população que vem aqui comprar os fogos, quanto a população que clandestinamente trabalha nessa região. Você vai ver a seguir. Morre aos 91 anos o ator Francisco Coco, astro do teatro, do cinema e da televisão. E também tem polêmica com estudante no Reino Unido. Criança brasileira que vive na Inglaterra há 6 anos corre o risco de ter de deixar o país, mesmo com os pais em situação legal.
Vai um cafezinho aí, Edu? De manhã a gente tomava mais, né? Tem quem prefira um sabor mais forte, pode ser de coador ou expresso, com ou sem açúcar, só que ultimamente tomar café tem deixado um gostinho amargo para o consumidor. Ainda bem que eu gosto de chafé, mas tá ruim para todo mundo. No último ano, você viu, né? O preço dobrou e a expectativa agora é que só volte a cair lá no ano que vem. No campo, os produtores já se preparam para garantir a qualidade dos próximos grãos. Neste relevo montanhoso, de verde exuberante, as lavouras de café se tornaram um meio de vida para milhares de famílias mineiras. Os moradores relembram a origem dos antepassados e seguem construindo a história. O João é a 4ª geração de cafeicultores da família. É um orgulho, é uma alegria muito grande. A sucessão, né? Veio do bisavô, o vô, o pai. Hoje estou eu, minha mãe, meu irmão. Na terra que ficou conhecida pela grande quantidade de metais e pedras preciosas, o café vale ouro. O produto atingiu o maior valor da história nesse começo de ano. A colheita em Minas Gerais, estado onde mais se produz café no Brasil, começou em maio e deve se estender até setembro. A colhedora faz o trabalho pesado guiada por um motorista nas alamedas da lavoura. Para retirar os grãos, as hastes vibram e uma esteira leva os frutos até os cestos. Nesta fazenda, a previsão é colher 5.000 sacas esse ano. Não fosse a estiagem, o resultado poderia ser ainda melhor. Este ano foi bem prejudicado com a seca do ano passado, né? Mas mesmo assim ainda estamos conseguindo colher os frutos bons, saudáveis, bonitos. O clima que influencia o plantio tem impactado também no consumo do cafezinho. Do último ano para cá, o preço médio do café disparou nos supermercados. Em março de 2024, custava em média R$ 32,90 o quilo. Neste ano, passou para R$ 64,80, alta de quase 100%. A Companhia Nacional de Abastecimento estima para esta safra que a produção de café no país seja de 55 milhões e 700 mil sacas. São mais de 3 bilhões de quilos. Teve um leve aumento em relação ao ano passado. Mesmo assim, os preços não devem ceder muito nos próximos meses. Nós estamos num cenário praticamente de 4 a 5 anos, safras, tendo um consumo, né, uma demanda maior do que a oferta. Uma perspectiva é que essa safra 25 ainda seja uma safra curta, né, em termos de oferta, então é bem provável que os preços se mantenham em patamares elevados. Até chegar à xícara, o café percorre um longo caminho e por onde passa, movimenta a economia. A colheita gera mais de 2 milhões de vagas na lavoura, de acordo com o Conselho Nacional do Café. Muitos trabalhadores saem de outros estados para garantir uma renda extra. Aqui é só um período. Eu moro no Paraná, né? São Jorge Patrocínio. Aí a gente vem, um período de 3 meses, mais ou menos, faz a colheita e retorna para o nosso município. E como quem manda no campo é a natureza, nem sempre a colheita sai como planejada. Quando a chuva cai, o dia de colheita não rende para os safristas porque eles precisam ir embora. Não se colhe café com chuva. No entanto, para o produtor que vê isso aqui, é um bom sinal. Sinal de que a safra do ano que vem vai ser boa. Principalmente lavouras mais novas. É muito bem-vinda a chuva, porque vai manter o solo úmido, né? Quando vier o período seco, que vem normalmente agosto, setembro, as lavouras então estão mais hidratadas, né? Quando o sol retorna, os grãos que estavam protegidos com uma lona voltam a secar no terreiro. Um lavador retira as folhas e gravetos. Em seguida, é feita a separação de frutos maduros e a retirada da umidade que pode estragar o trabalho de um ano inteiro. Já secos, os grãos descansam na tulha por até 30 dias, até finalmente serem descascados. O café sai da roça e é vendido assim, ainda cru. Só depois do processo de torra é que fica do jeitinho que a maioria conhece. Daí é só moer, passar água quente e a mágica acontece. Quando você vê que teu café vai para o mundo inteiro, como é que você se sente? Ah, uma alegria medonha. Muito gratificante, muito gostoso.
O governo britânico determinou que 2 irmãos, um de 11 e outro de 8 anos, deixem a Inglaterra e retornem ao Brasil. Mesmo os 2 sendo filhos de brasileiros que têm permissão legal para morar e trabalhar no país. Essa foi a reação de Guilherme quando descobriu ter sido aprovado em um disputado colégio da Inglaterra. No way. Come on! Let's go! Mas 2 meses depois, veio a notícia inesperada. Ele não teria mais o direito de morar no país. Recebemos na semana atrasada, dia 4 de junho, a recusa da residência permanente deles, sugerindo que todos nós deveríamos voltar para o Brasil. A família chegou à Inglaterra em 2019. O pai, Hugo, é professor em uma universidade e tem residência permanente autorizada. A mãe, Ana Luísa, enfermeira, tem visto de trabalho. O problema surgiu depois que o casal se divorciou. Pela lei de imigração, para os filhos de pais separados terem direito de ficar no país, o pai e a mãe precisam ter o visto de permanência. Como eles fazem guarda compartilhada das crianças, o visto foi negado. A gente está aqui, né, com a nossa força de trabalho, pagando os impostos caríssimos, e a gente recebe esse tipo de decisão para os nossos filhos. Com a decisão do órgão de imigração da Inglaterra, os pais podem permanecer no país, mas os filhos não. Guilherme, que tem apenas 11 anos e estuda no Reino Unido, pode ser detido e processado. A primeira coisa que a gente fez foi que imediatamente entrou em contato com o órgão do governo, o Home Office, para pedir esclarecimentos e para pedir para que eles voltem atrás na decisão da residência permanente de Guilherme. E o embaixador do Brasil aqui pediu uma reunião presencial com o Home Office para discutir essa situação. Este advogado britânico que trabalha no Brasil diz que o governo tem endurecido as regras para casos como esse. O endurecimento injusto de casos de imigração de crianças é uma coisa de 2 anos para cá, dentro de um contexto geral de política do governo de reduzir a imigração. A família segue tentando reverter a decisão, mas agora vive com medo. Quando eles vêm perguntar para a gente, mamãe, a gente vai ter que sair daqui, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu tenho meus amigos aqui, eu gosto daqui, minha escola. E, enfim, é de partir o coração, né? A gente vai seguir acompanhando essa história. E olha, morreu hoje em São Paulo, aos 91 anos, o ator Francisco Cuoco. Com mais de 60 anos de carreira, ele foi um dos primeiros galãs da televisão brasileira. Francisco Cuoco sofria com complicações de saúde por causa da idade avançada e estava internado no hospital particular da capital paulista. Segundo a família, ele teve falência múltipla dos órgãos. Nascido em São Paulo, Cuoco trocou o curso de Direito pela Escola de Arte Dramática e, nas últimas 6 décadas, construiu uma carreira de sucesso na TV, no teatro e também no cinema. Hemingway era um cara bacana. Bom, no tempo dele havia jeito da gente ser aventureiro. Hoje não dá mais. Ele me dava carona para casa assim que terminávamos as gravações. Francisco Cuoco. Para nós, carinhosamente, Chico Cuoco. Bom pai, bom filho, bom amigo, excelente ator. Chico era tudo de bom. Uma das maiores figuras, uma das maiores personalidades que a televisão já teve. O enterro de Francisco Cuoco será amanhã, às 4 da tarde, em São Paulo, numa cerimônia reservada para parentes e amigos. A medida do amor é amar sem medida. E o amor não vê com os olhos, mas com o coração. E você vai ver a seguir aqui no JR o maior foguete já construído pela SpaceX. Explode durante teste nos Estados Unidos. Um foguete da SpaceX explodiu durante um teste no Texas, Estados Unidos. A espaçonave se preparava para o 10º voo de teste ontem à noite, quando aconteceu essa enorme explosão. Segundo a empresa, não houve feridos. As causas desse incidente ainda estão sendo investigadas. O foguete, o maior já construído pela SpaceX, faz parte dos planos da empresa de Elon Musk para levar pessoas e cargas para a Lua e, no futuro, até Marte.
Agora a gente vai falar sobre um foguete chamado Brasil, que já soma 95 troféus no Festival Cannes Lions, a maior premiação da publicidade mundial. Só hoje foram mais 21 leões, incluindo 4 de ouro. E uma nova geração já está de olho nos prêmios dos próximos anos. O cachorro mais querido do Brasil também faz sucesso em Cannes. O caramelo virou case internacional e rendeu ouro para a agência Almap de São Paulo. A campanha que valoriza o cachorro caramelo como patrimônio cultural brasileiro conquistou o júri e o público no maior festival de criatividade do mundo. Então, adotem, olhem esse bichinho com amor, que é sensacional ter um desses em casa. Isso é o nosso foco. O Brasil faturou hoje 21 novos leões no festival e já soma 95 troféus para as campanhas brasileiras. Cannes é também um lugar de oportunidades para quem está começando. Os Young Lions são jovens até 30 anos, selecionados em competições nacionais que vêm até aqui representar seus países em um desafio de criatividade intenso e em tempo recorde. Logo na chegada, os participantes recebem um briefing de uma ONG ou instituição social. E a missão é criar uma campanha completa em 24 horas e apresentar para um júri internacional. Mais de 360 duplas se inscreveram na etapa brasileira e 6 foram selecionadas. Entre elas, Samuel e Vitor. Quando a gente termina, quando a gente entrega e quando a gente apresenta, aquilo é fantástico, assim, é uma sensação de dever cumprido. Aqui em Cannes, eles disputam com mais de 240 duplas de todo o mundo. A gente, de alguma forma, está representando o Brasil aqui em Cannes, assim, isso é muito gratificante. O publicitário Eco Moliterno, premiado nessa edição, já foi um Young Lion e hoje é referência na indústria criativa. 20 anos atrás, 2005, vim pela primeira vez e desde então sigo vindo e renovando, né, o meu olhar, as minhas referências aqui no Festival de Cannes. Em uma conversa com Zizo Papa, parceiro da Record na cobertura em Cannes, a diretora de premiação do festival, Marian Branelli, destacou o impacto do programa jovem. To win a Young Lion, it means you can truly transform your career and the world. Essas foram as notícias de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir as reportagens de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está sempre ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem eliminação no Power Couple. Não perca, uma boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.